Olá pessoal, estamos aqui novamente no estúdio do canal Energia no Brasil Wind Power 2025. Agora vamos falar com a Lívia Miyabara, que é a Head de Estratégia, Comunicação e Marketing da Vestas para América Latina, né? Bom, vamos falar sobre o estudo da Vestas, que é uma das grandes fabricantes de aerogeradores do país, que fala sobre intermitência, né, Olivia? Que é um assunto aí que está sempre, vai e volta, sempre para o setor elétrico. Conta pra gente, né, por que decidiram fazer esse estudo? Conta pra gente. Daqui a pouco a gente entra nos detalhes sobre esse assunto. Não, legal. A Vestas, como você falou, né, a gente é líder, né, de turbinas eólicas, a gente faz o design, fabrica, opera e mantém muitas turbinas, é a maior frota de serviços que a gente tem do mundo, a gente instalou mais turbinas como ninguém no mundo, e a gente percebeu que agora o mundo está caminhando para um lado que estão falando muito das fontes intermitentes como uma grande desvantagem. E a gente sente que solar e eólica acabam caindo no mesmo balaio. Então a gente fez esse estudo, o nome do estudo é Nem Toda Intermitência é Igual, exatamente para falar um pouco de como a eólica pode ajudar no sistema elétrico brasileiro. E esse estudo ele é focado no Brasil. No Brasil. Tá. Conta mais pra gente sobre quais foram as premissas que vocês usaram, o que trouxe esse estudo aí? Eu acho que tem dois pontos principais desse estudo. Obviamente que nem toda a intermitência é igual em relação ao atendimento da ponta da carga. Então hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande do atendimento da ponta da carga. Parece que é até meio paradoxal, né? Porque você tem sobreoferta de energia em alguns horários, porque a gente sabe que tem uma penetração de solar principalmente causada pela aceleração das instalações de MMGD. Isso causa sobreoferta. Só que a gente sabe que o perfil da solar, o que acontece? Apesar de ser constante, ele, obviamente, só produz quando tem sol. Então, quando o sol se impõe, não produz nada. Tem hora marcada a terminar essa geração, Exatamente. Né? E é exatamente nessa hora que a gente precisa de mais eletricidade. Porque você precisa de iluminação artificial, o pessoal chega em casa, toma banho, liga ar-condicionado. Então, é exatamente o atendimento dessa ponta da carga, né, que aí você vê que é mais de 30 gigawatts, que o sistema elétrico brasileiro precisa atender essa ponta da carga, e a eólica tem um papel muito importante nisso. Por quê? Porque dentro do perfil de produção da eólica, é diferente de solar. Então, a gente tem uma produção mais constante ao longo do dia, porque sempre está ventando, não é como o sol. E, além disso, o perfil da noite dos ventos brasileiros, principalmente do interior do Nordeste, eles produzem ainda mais quando anoitece. Então, nesse estudo, a gente viu que a partir das 16 horas até as 7 horas da noite, que é quando mais você precisa de energia para atender a ponta da carga, porque solar deixou de produzir. A rampa é muito grande. A rampa é muito grande e a eólica, em média, produz 22% a mais de eletricidade durante esse intervalo, que é quando o sistema brasileiro precisa. E aí eu acho que muita gente vai falar assim, mas eólica é intermitente. E realmente é. Mas qual que é a intermitência da eólica? É sazonal, é ao longo dos meses. O que me leva para o segundo ponto do estudo, que é a complementariedade com as hidrelétricas. Porque o que acontece? A safra dos ventos da eólica, quando a eólica produz mais, é quando é o período de seca das hidrelétricas. Então, a gente está falando no momento que o sistema precisa, sim, né, de potência, de 24/7, e a eólica tem um papel muito importante disso, inclusive para ajudar hídrica, né, durante o período da seca. E aí, claro, quando a eólica produz menos por causa dessa sazonalidade, é o período úmido, quando os reservatórios estão mais cheios. E aí você tem despacho úmido, que é o mais barato de todos, tradicionalmente no Brasil, né? Exatamente. Agora, me conta o fator de capacidade, né? A gente tem, lógico, ele varia, como você disse, é sazonal, varia muito da época do ano. A gente está terminando safra dos ventos, né? Como que tá o fator de capacidade no interior aí, nesse período aí, entre as 16 e as 19 horas? Você falou que são 22% a mais, né? Da produção, exato. E aí você está falando, né, obviamente, varia em janeiro, que é um período que não é o oposto da safra de ventos. A gente está falando que a eólica produz aí uns 7 gigas médios,
para um período em setembro, outubro, que a gente está pulando para 21 gigas médios. Então, realmente também tem a produção da sazonalidade, mais os 22% a mais horário. Esse número de setembro já é considerando os 22% a mais. Que os 22% a mais é durante o período da ponta da carga, né? E o 21 gigas é a média do mês. Isso, desse valor aí, esses 22% a mais, seria possibilidade, porque tem o curtailment ou não? É essa que é o ponto? Ótima pergunta. A gente teve que fazer o estudo, obviamente, excluindo, né, o curtailment, até porque você não quer fazer uma análise, porque você quer falar do potencial de geração. Mas esse é o horário que não tem curtailment, né? Porque o curtail, obviamente, acontece quando o solar está produzindo. Então, nesse horário das 4 da tarde até a noite, seria o horário que, a não ser que você tenha um curtailment aí de indisponibilidade ou confiabilidade, mas você não vai ter o energético. Então, por isso que é importante, porque hoje a gente está falando muito de entrega de potência e novas térmicas, né, que a gente sabe que é uma energia mais cara e é suja, e eu acho que as pessoas esqueceram um pouco também do papel da eólica, do papel da eólica com a hidrelétrica para ajudar o sistema elétrico brasileiro. Agora, nessa geração que a gente tem aí, pega esse finalzinho das 4 ali até as 6, a gente tem o curtailment, né? Esse seria o intervalo de tempo que se mediu essa produtividade a mais? Se você for pegar o curtailment horário, ele vai ser muito maior quando o sol tá a pino aí, né? Que vai ser meio-dia às 11. Então, na verdade, a produção solar, não sei se você sabe, a curva de produção é como se fosse um U ao contrário, né? Então, na verdade... A curva do pato, né? Que se diz, né? A curva do pato, na verdade, vai ser a carga líquida, né? E você vai ter a barriga do pato, que é exatamente... Vocês descontam já essa... Isso, que vai ser ao meio-dia. E o pescoço do pato é esse atendimento da ponta da carga. E esse pescoço do pato é o quê? Exatamente quando o solar deixa de produzir, que é a partir das 4, 5. E quando você precisa, né? Aí aumentando até 7, 8 da noite, que é o pico, o máximo... dentro do dia do horário que precisa atender a carga. E esse estudo levou em conta os dados somente da Vestas ou foi geral? Onde que vocês buscaram esses dados? Da onde veio essa base de dados? Dados da ONS que falam da geração e aí, claro, como a gente comentou, a gente tira, obviamente, o potencial gerado sem considerar o curtailment. Mas tudo da ONS, ou seja, a gente pegou o perfil de ventos de todos os parques eólicos do Brasil, não só da Vestas. E o que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso, Lívia? Qual é o nome do estudo já dá uma dica, né? Nem toda intermitência é igual, né? O que isso pode trazer de benefício? Qual é a aplicabilidade desse resultado do estudo para o planejamento futuro? Tem alguma... esse estudo dá essa sinalização? Com certeza, eu acho que a gente está falando bastante dos desafios do setor, né? A gente sabe que o setor elétrico passa por desafios. E aí a gente está falando nesse momento, né, de uma MP 1304 aí que está falando de contratação de térmica e térmica que não tem muita flexibilidade. Porque a de carvão é inflexível e a gás é 50% só flexível. Até pela natureza delas, você precisa ter uma rampa de ligar e outra de desligar. Exatamente. Né? Então eu acho que a relevância desse estudo é que muita gente está falando de você ter essa segurança de potência e voltando, obviamente, a combustíveis fósseis. E a gente está falando que não necessariamente você precisa disso. Você precisa de uma matriz elétrica diversificada. E para você ter essa matriz elétrica diversificada, você não pode esquecer do papel das renováveis nisso. Porque, assim, tanto solar como eólica tem o LCOE mais competitivo. E a eólica tem essa vantagem do perfil de produção que está mais alinhado com o perfil da demanda da população. Então é importante a gente entender isso, porque agora a gente está no regulatório assumindo contratação de uma inflexível que vai piorar o tema do curtailment, porque imagina, você vai ligar a térmica quando o sol se pôs, mas a térmica vai continuar produzindo quando o sol nascer. E essa é uma energia com custo marginal zero.
Então, você está encarecendo a conta, porque térmica é mais cara, você está sujando mais a matriz, que é uma grande vantagem do setor elétrico brasileiro. Que E você tá 90% é renovável, Exato. né? Você vai o aumentar recurso tem custos marginal zero, o sol e o vento estão aí. e aumenta a matriz fóssil, né? O que Exatamente. é um contrassenso, né? Porque a gente É um está contrassenso. prestes aí a COP30. a realizar a COP30 com uma baita propaganda onde o Brasil é o líder e vai sujar a matriz? Com certeza. E você até falar assim dos novos vetores de crescimento do setor de energia, que é data center e hidrogênio verde, qual que é a atratividade do Brasil? É energia barata e energia verde. Então, realmente, isso até pode colocar em xeque futuros investimentos. Assim você traz energia suja e energia cara, ou seja, o oposto do que você busca para a Exatamente. atração desses investimentos, né? Legal, obrigado. Lívia Abara. Abara, a Head de Estratégia, Marketing e Comunicação da Vestas para a América Latina. Obrigado pela sua participação. Ótima continuidade de evento aqui para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente e acompanhe as próximas entrevistas aqui no estúdio do Brasil Indie Power.